E cuida, papai, pra cima, meus guerreiros, que o bizu de hoje é de legislação extravagante no que tange a Lei 10.826 do ano de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Bizu importantíssimo que muito aluno bom cai, papai. Então vamos estudar um pouco acerca aí do artigo 13, do artigo 16, parágrafo 1º, e quando você não deve se confundir acerca desses fenômenos. Cuida! E para cima, vamos aqui falar um pouco sobre o crime de omissão de cautela no Estatuto do Desarmamento. Professor, o que é que significa o crime de omissão de cautela? Vamos ler o que diz aqui a lei no próprio artigo 13, tá? Olha, deixar de observar as cautelas necessárias. Perceba que um crime aqui, onde o elemento subjetivo é a culpa e não o dolo, e digo mais, é o único crime da Lei 10.826 onde o elemento subjetivo é a culpa. Para todos os demais crimes, o indivíduo só cometerá esse fato típico e possivelmente ser condenado se tiver cometido com intenção, com um dolo. Esse não, esse é a exceção, é o diferentão, culpa. Então perceba, o indivíduo agiu negligentemente, culposamente, ele deixou de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos, criança ou adolescente, ou pessoa portadora de deficiência mental, se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Detenção de 1 a 2 anos e multa. Esse artigo ele fala tanto com você que às vezes você nem percebe. Primeiramente, é um crime culposo. O indivíduo não observou as cautelas necessárias. Mas ele só comete esse crime se a pessoa que se apropriar de sua arma de fogo, que esteja sob sua posse naquele momento, ela for um menor de idade ou um deficiente mental. Então, se eu não tomo os devidos cuidados com minha arma de fogo e meu irmão de 16 anos, meu primo de 15 anos, meu filho de 10 anos, ele se apodera dessa arma de fogo, eu cometo o crime de omissão de cautela previsto no artigo 13 da Lei 10.826. Porém, se essa pessoa que se apropria da minha arma de fogo se apodera for um maior de idade, eu não cometo crime algum. Professor, por que você não comete crime algum? Porque a lei é clara, tem que ser o menor de 18 anos. Mas, professor, se esse maior de idade possui deficiência mental, nesse caso, então, eu cometo um crime sim. Cometo um crime por quê? Porque a lei fala menor de idade ou deficiente mental. Agora, se trata de um maior de idade que não possui qualquer deficiência mental, eu não cometo qualquer crime. Então, é interessante que nós saibamos que quando se fala do menor de 18 anos ou do deficiente mental, eu estou tratando então do crime de omissão de cautela. Mas, professor, se for um maior de 18 anos e a questão não fala de qualquer deficiência mental, então, nesse caso, conduta atípica, não se trata do crime de omissão de cautela prevista no Estatuto do Desarmamento no artigo 13. Mas, se eu empresto essa arma de fogo para essa pessoa que tem 18 anos, 19, aí eu cometo o crime. Cuidado, perceba o que eu estou falando. Se eu não tomo os devidos cuidados, culpa, e o maior de 18 anos se apodera, maior de 18 anos, conduta atípica. Mas se eu, mediante dolo, empresto essa arma de fogo para o maior de 18 anos, então, nesse caso, eu estou diante do porte ilegal de arma de fogo. Onde é que está o porte ilegal? Está aqui. Portar, deter, adquirir, fornecer, emprestar, ceder ainda que gratuitamente. Agora eu estou diante do artigo 14, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Mas, professor, tu me trouxe 3 situações. Não tomei os devidos cuidados, menor de 18 anos se apoderou. Omissão de cautela, artigo 13. Não tomei os devidos cuidados e o maior de 18 anos se apoderou, conduta atípica. Emprestei para o maior de 18 anos, porte ilegal, artigo 14, vai pegando. Mas, professor, e se eu empresto para o menor de idade? Seria o artigo 13? Não, o artigo 13 é quando há culpa. Mas se eu dolosamente empresto essa arma de fogo para um menor de idade, então, nesse caso, nós estamos diante de uma conduta equiparada ao porte de uso restrito.
porte de uso restrito. Traz na tela, diretor. Olha isso. O artigo 16, ele vai falar, olha isso, do porte e da posse de uso restrito, onde a pena é mais rígida que o porte de uso permitido do artigo 14. Olha, reclusão de 3 a 6 anos. Mas olha aqui as condutas equiparadas. O parágrafo 1º, lá no seu inciso... Deixa eu dar uma olhada aqui. No seu inciso 5, pronto. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório ou munição ou explosivo a criança ou adolescente. Nesse caso, como o dolo é uma conduta equiparada ao artigo 16, ou seja, arma de fogo de uso restrito. Portanto, quando eu falo do menor de idade, menor de 18 anos, que é a criança ou adolescente, tá? É a mesma coisa. Perceba, se eu entreguei uma arma de fogo para este indivíduo mediante dolo ou mediante culpa. Se foi mediante culpa para o menor de 18 anos, eu não entreguei, eu só não tomei os devidos cuidados, omissão de cautela previsto no artigo 13, detenção de 1 a 2 anos. Porém, se eu dolosamente prestei essa arma para o menor de 18 anos, ou vendi, ou entreguei, nesse caso, equipara ao porte de uso restrito, artigo 16, parágrafo 1º, reclusão de 3 a 6 anos. Perceba as 4 situações que eu trouxe para você. Artigo 13, artigo 14, artigo 16, parágrafo 1º, que é a equiparação, e a conduta atípica. Lembrando que lá no artigo 13, na omissão de cautela, só é crime se for arma de fogo. Acessório, munição, não considera crime. Agora no artigo 14, no artigo 16, tanto que você emprestando arma de fogo, acessório ou munição, vai configurar o crime previsto nessa lei. Sabia desse bizu? Não sabia? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que aqui você vai pegar muitos bizus que vão aí culminar na tua aprovação. Tranquilo, papai? Te espero em breve. Cuida, papai!